Bom dia novamente. Nós seguimos na nossa exposição do Evangelho de Lucas, então eu peço que você abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4. Lucas 4, nós vamos ler do 31 ao 44. Lucas 4, do 31 ao 44. Esse é o fim do capítulo 4 de Lucas, e na próxima quinzena, se o Senhor assim permitir, iniciamos o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem, sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: "Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: "Você é o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um local deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judeia. Amém? Amém. Nós já vimos que Jesus havia escolhido Cafarnaum como a sua base de operações, que ele havia se dirigido à sua própria aldeia em Nazaré, e logo no final do que nós vimos, ele é expulso. Tentam jogar ele de um precipício, e Lucas nos diz que ele calmamente, passando por entre as pessoas, ele foi embora. E ele retorna a Cafarnaum. Nós já vimos isso antes, mas vale a pena lembrar que Cafarnaum era um local bem mais importante do que Nazaré. Era uma cidade à beira do lago, ali é chamado Lago da Galileia, ou Lago de Genezaré, são dois nomes que a gente vai encontrar nas Escrituras. E sim, é um lago. As pessoas costumam chamar de Mar da Galileia, mas ele é um lago. Ele é um lago muito grande, mas é um lago. E cantei muito para os meus filhos aquela musiquinha de Pedro, João e Tiago no barquinho,
E ali fala no mar da Galileia, não, é no lago da Galileia. E Cafarnaum tinha sua localização privilegiada, porque ela era a última cidade da Galileia, do lado norte do lago. E isso fazia com que essa cidade fosse um posto de fronteira. E o que acontece com o posto de fronteira? Cobra-se impostos. Então ali era um local muito importante, porque tanto os comerciantes que passavam por ali, quanto os barcos que passavam por ali, tinham que pagar os seus impostos. No capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver esse detalhe. E uma outra coisa que chama a atenção e que diz que aquela cidade era importante, é que Cafarnaum tinha uma guarnição da guarda romana naquela cidade. Além disso, essa cidade tinha uma sinagoga própria, tinha um prédio dedicado só à sinagoga. Os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, vão deixar claro que Jesus ele não curava apenas as pessoas que estavam doentes ou aquelas que tinham alguma deficiência física. Jesus também realizava exorcismos. Lucas, nesse evangelho que nós vimos que é o maior dos evangelhos em quantidade de capítulos, vamos assim colocar, ele vai registrar outros 3 exorcismos que Jesus faz, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 11. E isso mostra que esse elemento chamado exorcismo era algo central no ministério de Jesus. E Jesus vai, inclusive, compartilhar esse dom, primeiro com os seus discípulos. No capítulo 9, você deve se lembrar, quando Jesus envia aqueles 70 homens e ele diz, olha, vocês terão o poder, os demônios vão obedecer a vocês. E realmente eles vão, eles retornam, e esses discípulos confirmam, falam, Senhor, animados, né? Eles falam, Senhor, os demônios saíam pelo poder da nossa voz, nós simplesmente falávamos e eles saíam. E também ele vai compartilhar esse dom, vamos colocar assim, até com quem não fazia parte do seu grupo de discípulos, porque Lucas, do capítulo 10, se você não lembra, os discípulos falam o seguinte, quando retornam, né? Eles falam, olha, a gente encontrou lá uma pessoa, um camarada lá, que estava também expulsando demônios no teu nome. E nós dissemos para ele, olha, você não é dos nossos. E Jesus fala que quem não é contra nós, é a favor de nós. Então, não só ele compartilha esse dom com seus discípulos, mas ele compartilhou, inclusive, o dom com quem não era um discípulo seu, não fazia parte do seu grupo. Uma outra coisa interessante é que, para essa nossa sociedade hoje, nós que vivemos aqui no Ocidente, quando nós falamos de possessão demoníaca, a gente pode gerar um desconforto em algumas pessoas, em outras pessoas a gente cria como se fosse uma obsessão, porque parece que tudo é um motivo de uma possessão demoníaca, até uma gripe pode ser uma possessão demoníaca. Mas se nós voltarmos ao palco dessa história, ao Oriente, no tempo de Jesus, e ao próprio Oriente, hoje, nos dias atuais, eles não têm nenhuma dúvida sobre o fato de que existem espíritos malignos. Ponto. E nós, aqui no Ocidente, parece que quando escutamos isso, nós tratamos como é uma doença mental. Existem
possessões demoníacas? Sim, existem. Não necessariamente você vai ver pessoas babando, se jogando ao chão, ou tendo a sua voz transformada por uma voz que não é a sua. Basta lembrar que Judas Iscariotes seguiu Jesus por 3 anos, escutou todos os sermões de Jesus, viu todos os milagres que Jesus fez, e ainda assim traiu o mestre. E quando o traiu, não se jogou no chão, não babou, não rasgou suas roupas e nem mudou sua voz. Inclusive, Jesus falou para ele: vá fazer o que você tem que fazer. Então é importante que nós tenhamos, como já vimos lá em Efésios, quando fazemos a exposição de Efésios, é possível sim, vivemos uma luta espiritual, não contra a carne e nem contra o sangue, uma luta no mundo espiritual. E é para isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos vestir a armadura de Deus. Então, sim, era possível que espíritos malignos tivessem essa capacidade de possuir indivíduos. Inclusive, se olharmos para o nosso país hoje, eu, sem nenhum medo de errar, diria que muitos andam possuídos por demônios. Não só esses que você está pensando que moram em Brasília, não, esses também. Mas muitos outros, quando a gente olha para fora e vê que são pessoas que seguem o rumo desse mundo, pessoas que têm seguido o ensinamento desse mundo, pessoas em que você fala do Evangelho e simplesmente os seus ouvidos estão tampados e os seus olhos estão vendados. Embora isso seja normal, tanto no tempo de Jesus como hoje no Oriente, não existe nenhum registro de nenhum homem que tenha tido um ministério de exorcismo tão extenso quanto o do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor providenciou para que todos aqueles relatos que fossem necessários para o nosso conhecimento e para a nossa salvação fossem registrados nas Escrituras. Então, tudo o que nós precisamos saber a respeito disso está nas Escrituras. E eu peço que você volte ao verso 31 e 32 comigo. Verso 31 e 32 diz: Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós já havíamos conversado sobre isso, que homens influentes na região eram convidados a fazer leituras na sinagoga e depois a ensinar nas sinagogas. E isso, mais uma vez, é uma prova de que Jesus havia adquirido uma reputação, não só de mestre, porque tinha autoridade no seu ensino, mas também uma reputação de alguém que curava, que exorcizava. No verso 33 e 34, diz que apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Aqui é uma colocação, por favor, não fique bravo comigo, pode parecer óbvio, mas Jesus se dirige ao demônio, não ao homem que é o hospedeiro desse demônio. Essa conversa é tida entre Jesus e o próprio demônio. Você pode também, se prestou atenção no texto, achar que eram
múltiplos demônios, porque no versículo 34 o demônio diz: o que você quer conosco? E ele segue: você veio para nos destruir? Porém, aqui não é o caso. Isso vai acontecer quando houver a libertação daquele homem, depois que ele cruza o lago, chega a Decápolis, e ele vai encontrar um homem possuído por uma legião de demônios. Mas aqui não é o caso, e se você reparar no verso 34, ele volta, o próprio demônio, a se tratar, a conversar na primeira pessoa. Ele diz: sei muito bem quem você é. Então aqui é bem possível que exista um reconhecimento de que aquela casta de demônios, aquele grupo de demônios, sabia quem era Jesus. Lembra-se no batismo que vem a voz do céu e o Pai fala: esse é o meu filho amado. E depois ele é levado ao deserto e é tentado, e Satanás reconhece que ele é o Filho de Deus. Então aqui os próprios demônios, o próprio mundo espiritual sabe, tem consciência de quem é Jesus. Também no verso 41, um pouco mais para frente, os outros demônios também vão reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Messias. O verso 41, mais um pouquinho para frente, vai dizer que também muitos demônios saíam gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Então existem duas referências nesse texto de que o mundo espiritual reconhece, sabe quem é Jesus Cristo. Esses seres sobrenaturais existem, nós não conseguimos enxergá-los, muitas vezes conseguimos senti-los na nossa presença. Eles têm entendimento da verdadeira natureza de Jesus. Ainda essa natureza não era evidente para as pessoas que estavam ao redor dele, mas o mundo espiritual reconhece Jesus como alguém que vai se opor a esse reinado de maldade, de possessão, de doenças. Os versos 35 até o verso 37, a palavra diz assim: mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se, saia deste homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem, sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. A possessão demoníaca, e nós vamos ver nos outros relatos, um pouco mais para frente, no Evangelho de Lucas, ela tinha efeitos não só mentais, quanto físicos na própria pessoa. E nesse caso específico aqui, quando o Lucas traz para a gente de que, nesse caso, o demônio não havia ferido aquele homem, ele havia saído e aquele homem permaneceu sem nenhum ferimento físico, é algo extremamente positivo, até porque esse exorcismo foi feito na frente de muitas pessoas na sinagoga. Você vai se lembrar, mais para frente vamos ver isso também, mas existe um pai que traz o filho ao Senhor, e esse filho estava também possuído por um espírito, e esse espírito jogava o garoto, tanto para tentar que ele seja afogado, quanto para que ele fosse queimado, para que ele se machucasse. Ali existe um relato de que, sim, ele é liberto, mas o próprio autor, Lucas, vai nos trazer que o menino é chacoalhado de um lado para o outro e sofre uma convulsão.
antes de que o demônio o deixe. Então, sim, havia essa questão, e nesse caso, a reação é uma reação positiva a todos aqueles que estão em volta, porque eles veem que não houve dano a esse homem. Seguindo, nos versos 38 e 39, o texto diz que, deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, Simão Pedro. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Nós vamos ver no capítulo 5, logo no início, que Simão Pedro vai ser apresentado a nós nesse capítulo 5. E no capítulo 6, novamente, é como se fosse uma segunda apresentação dos apóstolos, novamente, Pedro vai ser apresentado por Lucas a cada um de nós. E aqui é muito provável que Jesus, quando estivesse em Cafarnaum, morasse com Pedro, com a sua sogra, e se quem tem uma sogra, geralmente tem uma esposa. Não é mencionado no texto, mas é bem provável que Pedro fosse casado, e ele morava com a sua sogra, e quando Jesus estava naquela região, ele também morava com eles. Existe também essa confirmação no Evangelho de João. O relato aqui de Lucas vai indicar que já existia uma ligação próxima do Senhor com Pedro. Nós vamos ver mais para frente que Jesus vai chamar os 12, mas ele mantém um grupo mais perto dele, que é um grupo de 3, com Pedro, com João e com Tiago. Então já existia esse elo, essa ligação, antes que Jesus fizesse aquele chamado a Pedro, quando Pedro está pescando e ele fala: deixa isso, vem comigo, porque você agora será pescador de homens. Então, não é que Pedro nunca tivesse visto Jesus na vida, já existia um relacionamento. E é interessante porque logo depois da sinagoga, onde a gente vê um exorcismo público, espetacular, aquela coisa quase como um show, Jesus vai para dentro de uma casa e ali acontece um segundo milagre, ou vamos dizer assim, uma cura, um segundo exorcismo, só que muito mais discreto, pequeno, doméstico. E Lucas ali é interessante porque quando Jesus coloca suas mãos sobre a sogra de Pedro, e a febre, ele repreende a febre e a doença deixam aquela mulher. É interessante como a preocupação de Lucas é registrar para nós que imediatamente aquela mulher se levanta e começa a servi-los. Para aquela mulher era algo muito importante exercer o seu papel de anfitriã. Ela estava recebendo Jesus em sua casa. Então, para ela, o mais importante era se levantar e começar a servi-los e ver o que era necessário. No verso de número 40, Lucas nos fala que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Não sei se você reparou, mas essa cura, não só da sogra de Pedro, como o exorcismo na sinagoga registrado por Lucas, esses 2 eventos acontecem em um sábado. Se você voltar no verso 31 do capítulo 4, diz que Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado.
Interessante, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: ninguém reclamou que era sábado. Ninguém na sinagoga chamou Jesus e disse: não pode curar no sábado. Nós vamos ver mais para frente que vai existir essa controvérsia no capítulo 6, no capítulo 13, no capítulo 14. É quase como uma obsessão dos fariseus e dos mestres da lei, que eles procuram sempre o que Jesus vai fazer no sábado, mas aqui parece que ninguém se incomodou. Ninguém do público na sinagoga, ninguém dos líderes da sinagoga. O que para mim, pessoalmente, me traz a sensação de que o problema não era o sábado. O problema é que Jesus se tornou uma ameaça. O problema é que o evangelho que era pregado não agradava aos ouvidos daquelas pessoas. Então, qualquer coisa servia para a gente pegar e dizer como desculpa que aquela pessoa estava errada. Não era o sábado. Lembra do que Jesus faz em Nazaré? E Jesus diz para aquelas pessoas: olha, eu não vou conseguir fazer muitas coisas aqui, na minha cidade natal, na minha aldeia. Mas ele cita os profetas do Antigo Testamento realizando curas e milagres de pessoas que não eram judeus, já dizendo àquele povo: olha, a salvação não é exclusiva de vocês. Vai chegar um momento em que essa salvação vai ser ampliada aos gentios. E isso logo aqui no início, capítulo 3 de Lucas, início do capítulo 4 de Lucas, já é motivo para que uma pequena aldeia, que não era tão famosa quanto Cafarnaum, quisesse juntar aquele homem e jogar ele de um precipício. A partir do capítulo 9, ele vai se dirigir a Jerusalém, ele vai fazer aquele trajeto para que ele chegue em Jerusalém. E finalmente em Jerusalém ele seja morto e crucificado. Todo o trajeto de 3 anos de ministério de Jesus Cristo é um trajeto onde ele está sendo o tempo todo ameaçado. Jesus, eu sei que eu já falei isso, não é um cara legal. Jesus não é gente boa, porque a gente não crucifica gente boa. Jesus era uma ameaça. O evangelho era uma ameaça. Aquele povo esperava alguém com poder militar para livrá-los de Roma, para libertar aquele povo de uma escravidão que já vinha desde o Egito. Mas é interessante que nesse texto específico, no verso 40, o povo espera até que o sábado termine. Quando você olha, o verso 40 fala: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença. Ou seja, a gente entende que o calendário hebraico é um calendário lunar e não solar. Então, quando o sol se põe, é um novo dia. Então, bastou que o sábado o sol desaparecesse, opa, já é domingo. E as pessoas trouxeram. As pessoas tinham esse conhecimento e essa noção, e assim o povo faz e traz esses enfermos. Verso 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo.
Jesus vai exigir silêncio depois dos seus milagres, e isso não é tão óbvio quanto é, por exemplo, no Evangelho de Marcos. Aqui, da mesma maneira, como a gente viu no verso 35, essa é uma exigência que era colocada aos demônios. Ainda não era uma exigência feita pelo Senhor com relação aos seres humanos que estavam ao seu redor. Nós vamos chegar nesse ponto, mas você deve se lembrar bem, quando Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, diz que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. O que Jesus vai dizer a ele e aos outros apóstolos é que não falasse nada a respeito. E essa é a primeira vez que isso vai acontecer. Até então, parece que os olhos de todas as pessoas estavam tapados de alguma forma. Eles não reconheciam, não era visto, embora o mundo espiritual reconhecesse Jesus desde o seu batismo. Como eu falei, isso vai acontecer porque o povo esperava um Messias que agisse de maneira diferente, mas Jesus é diferente do que eles esperavam. Jesus vai pregar uma salvação, um evangelho que era totalmente diferente. E isso faz com que aqueles moradores de Nazaré quisessem matá-lo. Isso vai fazer com que outros homens ao redor dele também queiram matá-lo. E finalmente a questão é: demônios não são exatamente o tipo de testemunha que Jesus gostaria de ter. Demônios, embora reconhecessem a verdade, simplesmente não interessava. Ah, você é o Messias. Sim, olha só, os demônios estão dizendo que eu sou. Não faz muito sentido. Mais à frente, quando os olhos, principalmente daqueles 12 homens, forem abertos, quando a crucificação efetivamente termina, em tempo recorde, porque era geralmente esperada 48 horas para uma crucificação, para que uma pessoa morresse. Geralmente, no dia seguinte, se quebrava as pernas de quem estava crucificado, para que a pessoa morresse mais rápido. Jesus morre em aproximadamente 3 horas. Algo muito rápido. Mas vale a pena lembrar que sobre ele estava o pecado de todos aqueles que o Senhor havia chamado para si. Quando caímos nessa lembrança, pelo menos a mim, eu falo: meu Deus, como demorou. Quanto tempo aquele homem aguentou? O pecado de todos nós sobre ele. Versos 42 e 43. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Nós sabemos que o centro do ministério de Jesus, o ponto mais central, mais importante, é a pregação, é a proclamação do evangelho. Mas aqui é a primeira vez que o nosso Senhor vai chamar essa proclamação de evangelho do reino de Deus. Essa mensagem, ela não pode ser restrita a Cafarnaum.
Essa mensagem não pode ser restrita a essa igreja, a essa congregação. Essa mensagem não pode ser restrita à casa onde cada um de nós vive. Essa mensagem não pode ser restrita à cidade onde a gente vive. Essa mensagem tem que ser gritada, pregada, divulgada aos 7 ventos. E aqui é o primeiro momento, a primeira vez, onde Jesus vai dizer, olha, não é só para vocês. O povo queria dizer, Jesus não vai embora não, fica aí mais um pouquinho. Porque amanhã a gente vai trazer mais um outro pessoal, depois a gente traz outro. Quando a gente tiver a dor de barriga, a gente já sabe que o Senhor está aqui. E assim o Senhor vai resolvendo os nossos problemas. E Jesus fala, não, vocês não entenderam. Não estou aqui para resolver o problema de vocês, eu estou aqui para salvar vocês. O buraco é muito mais embaixo. E as pessoas não estão entendendo. Elas querem limitar, elas querem prender. E em pleno 2026, ou final de 2025, nós temos pastores, homens que se dizem pregadores da palavra, indo para a internet dizendo, olha, você não pode pregar o evangelho na universidade. Você não pode pregar o evangelho em local público. O evangelho tem que ficar restrito às paredes da sua congregação. Mentira! Abre a tua Bíblia. Mentira! Palavras de Jesus, está aqui escrito. É necessário que eu, que você, que todos nós, porque a mensagem que nós recebemos é: ide, vai, prega o evangelho, faz discípulos. O evangelho do reino de Deus também precisa chegar em outros lugares, em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado, é para isso que eu fui enviado, que você foi enviado. Finalmente, no verso 44, Lucas diz que ele pregava nas sinagogas da Judéia, e a Judéia aqui nós podemos entender como aquele local, aquele centro que já fica na província do sul e que a sua capital é Jerusalém. Mas Jesus só vai se dirigir a Jerusalém no capítulo 19. Então aqui nós temos mais ou menos a ideia de que era a região que era ocupada pelos judeus. Toda essa região, Lucas aqui está chamando de Judéia. Eu queria aplicar esse evangelho e essa leitura, porque quando leio o que disso se aplica à minha vida hoje, quando leio esse texto e chego na minha casa, o que eu faço com isso? E a primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos é a respeito do conhecimento espiritual, do conhecimento teológico que os demônios têm. Beto já pregou para nós em Tiago. Nós já vimos isso. Quando Tiago nos fala que dizer eu creio não quer dizer nada, porque até os demônios creem. Não existe nenhum teólogo mais poderoso ou com mais conhecimento do que Satanás. Ele conhece essa palavra de Gênesis a Apocalipse, de cor. Ele não dorme. Você traz a sua Bíblia para passear no domingo durante 1 hora e abre ela de novo no domingo seguinte. E eu não sei como você não morre de fome, mas o diabo não dorme. 24 horas, todos os dias, ele está ao redor. Ele não conhece os seus pensamentos, ele não ouve os seus pensamentos. Ele é poderoso
e Ele conhece o seu coração. Muitas vezes Ele não precisa que você faça nada em especial. Muitas vezes, o que Ele precisa é que você diga assim: vou seguir meu coração. E o diabo já está satisfeitíssimo com isso. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Talvez a gente conheça intelectualmente a Escritura, talvez a gente entre na internet para debater com outras pessoas. É possível que a gente tenha versículos de cor, porque quando vamos conversar, talvez com um pastor amigo nosso, e esse pastor nos exorta e começa a falar um texto bíblico, nós já completamos o texto bíblico para ele, porque nós conhecemos a Escritura. Mas, infelizmente, a Bíblia parece não exercer nenhuma influência no nosso coração. Nenhuma influência na nossa vontade e nem na nossa consciência. E se isso acontece, meus irmãos, talvez nós não sejamos melhores do que os demônios. Porque eles também conhecem muito mais do que nós, e eles simplesmente só não confessam. O quanto a Bíblia tem exercido de influência na sua vida. Conhecimento teológico não salva. Inclusive, se vocês já ouviram testemunhos de pessoas famosas na internet, tem um do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz que quando ele fazia o seu doutorado na Holanda, seu professor era ateu. Como um professor de doutorado em teologia é ateu? Ou seja, ele só precisa ter o conhecimento técnico, ele simplesmente não crê na atualidade dessa Escritura. O conhecimento dessas coisas espirituais tem que produzir algum fruto na nossa vida. Você lê a Bíblia, você conhece, você sabe o que é o pecado? Assim é sim, assim é não. Você conhece o que é o pecado? Conhece. Mas esse conhecimento faz com que você odeie o pecado? Ou você só conhece o pecado? Você conhece a Cristo Jesus? Assim é sim, assim é não. Conhece? Mas você confia nele? Ou na primeira dor de barriga você vai dizer: ai meu Deus, o que é que eu faço agora? Quando o dia mal bater na tua porta, e o dia mal vai bater na sua porta, você vai fazer o quê? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Assim, assim. Conhece? Mas e quando você não obedece à vontade de Deus? Só conhecer a vontade de Deus não vai te salvar. E o fruto do Espírito? Gálatas 5. Lembra? Eu sou paciente, mas não sou muito amoroso. Fruto do Espírito que você conhece, a gente vê na sua vida, no dia a dia. Porque, meus irmãos, esse é o conhecimento que importa. Qualquer outro tipo de conhecimento que não seja nesse sentido, que não gere fruto, ele só vai servir para aumentar a condenação sua, minha, naquele dia. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero que você tenha muito cuidado, que você me escute, que você não atire a pedra em mim.
E que se você não concorda comigo, você ora por mim quando chegar em casa. Mas principalmente pega a sua Bíblia e verifica o que eu falo. Os espíritos malignos, eles se retiravam das pessoas. As doenças se retiravam. Então, Cristo é o médico, que nós gostamos de dizer que é o médico dos médicos, designado por Deus para nos curar do pecado. Você achou que eu ia parar em nos curar? Sim, ele é o médico dos médicos. Sim, Deus o enviou para nos curar do pecado. Jesus Cristo é o remédio para todos os nossos enganos que a gente vê mundo afora. Cristo é o médico que todos nós devemos recorrer se nós quisermos ficar curados. Aonde está a pegadinha aqui? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Eu vou ler para vocês na NVT. Nova versão transformadora, eu achei que foi muito bem colocado. A partir do verso 26, eu vou ler o 26 e o 27. Palavras do nosso Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Meus irmãos, em vários relatos do Evangelho, esse é um deles, Jesus diz que um dos motivos dele também falar em parábolas é porque as pessoas que o seguiam só estavam interessadas em resolver os seus problemas. Quer dizer que eu não posso pedir para que o Senhor cure a minha doença, fisicamente falando? É claro que eu posso. É claro. Se Ele quiser, se esse for o propósito dele, Ele vai curar fisicamente, sim. Eu quero só que você se lembre que a sogra de Pedro foi curada daquela doença, mas depois ela morreu. Eu queria te lembrar que a mulher do fluxo de sangue, que encostou nas vestes de Jesus, ela morreu depois. Eu queria te lembrar que Lázaro morreu, foi ressuscitado, mas depois ele morreu. O objetivo de Jesus, o objetivo da igreja, o objetivo da pregação do evangelho não é resolver o teu problema e nem o meu problema. Não é me curar de uma doença física, porque a não ser que o meu Senhor retorne, eu vou morrer. Como todo mundo, até agora, porque ele não voltou até agora, morreram. O salmista vai dizer que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que as nossas petições devem ter como objetivo principal o reino de Deus. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso, ele é um guia para as nossas orações.
É o Senhor dizendo, antes de qualquer coisa, Ele diz que o nome de Deus deve ser santificado e que o reino de Deus deve vir a nós e que a vontade de Deus deve ser feita. São as 3 primeiras petições do Pai Nosso. No final, Ele vai dizer sim, para que Ele nos dê o pão nosso de cada dia. Isso vai incluir as nossas petições com relação a problemas físicos que nós temos. O problema que eu vejo acontecer é que nossas orações são recheadas do início ao fim com pedidos. Senhor, faça isso, faça aquilo outro. E nós simplesmente nos esquecemos de todo o resto. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, vai dizer: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se você é escravo ou se você é livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos nós. Colossenses 3:11. Cristo é o que importa. Cristo e mais nada. E Paulo vai repetir, o que importa é pregarmos Cristo e Cristo crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós deveríamos morrer. Ele pagou a nossa conta. Nossas promessas são, todas elas, para a próxima vida. Para estarmos na eternidade com o Pai. Ou você prefere que você tenha a cura aqui e passar a eternidade no inferno? Mais um ponto que eu quero lembrar aos irmãos a respeito desse texto. Jesus sai e vai para um lugar deserto. E se você é bom, você já deve ter imaginado que se ele vai para um lugar deserto e a gente olha os outros evangelhos, a gente já sabe o que Jesus foi fazer. Ele foi orar. Ele mantinha comunhão com seu Pai. O homem que era 100% homem, 100% Deus, mantinha comunhão com o Pai. E a gente precisa separar tempo para meditar na palavra, para que a gente fique sozinho, nós e Deus. E nesse ponto, não vale só ler a Bíblia. Eu já li o versículo de hoje, vou lá no meu caderninho, faço um tiquezinho, pronto, li. Ufa, agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer a minha vida. Mas o que esse texto disse para você? O que o Espírito Santo incomodou você a respeito desse texto? Momentos diários, para que a gente faça um autoexame, para que a gente leia a palavra, para que a palavra mostre para a gente o que realmente importa. Poxa, Rodrigo, mas você não tem ideia quanto eu sou ocupada, minha agenda é muito corrida. E eu vou te dizer que quanto mais ocupado você for, mais tempo você precisa dedicar ao nosso Senhor. Porque é Ele que vai manter você de pé com força para fazer tudo o que você precisa fazer na tua agenda. Se você se considera um discípulo de Cristo, você precisa passar tempo com o seu Senhor. Não dá para você dizer que você segue o médico dos médicos, o mestre dos mestres, que você segue o Deus vivo, o Filho do homem, se você não conversa com Ele, não sabe quem Ele é, não sabe o que Ele veio fazer, nem o que está registrado nessa palavra aqui. E, finalmente, é importante e necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, como o Senhor falou, em outros lugares, porque para isso é que eu fui enviado. E é interessante perceber que o Filho de Deus foi
não foi o primeiro, mas ele exerceu o ofício de pregador da palavra. E aí a gente precisa se lembrar de que a pregação, ela é o ponto mais importante dos meios da graça que o Senhor nos deu. A pregação é o instrumento principal que Deus usa para trazer à vida pecadores mortos e para edificar os santos que já foram trazidos à vida. Romanos 10, 17, Paulo vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ah, mas eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que o Senhor vai fazer todas as coisas. Sim, Ele vai. Ah, então se eu não pregar, Ele vai dar um jeito. Sim, Ele vai dar um jeito. Sem dúvida alguma, Ele vai levantar outra pessoa. Ele é soberano, Ele usa todas as circunstâncias para que o propósito dEle, e somente o propósito dEle, seja atingido. O problema é que um dia você vai ter que prestar contas a Ele. E você vai dizer o quê quando Ele te lembrar? Olha, eu te chamei, eu comissionei você, você tinha acesso a outras pessoas, você tinha bons pastores para te guiar, e você simplesmente se calou. Meu irmão, minha irmã, você não vai perder sua salvação por isso, não. Você vai perder talvez o grande galardão de ter sido usado pelo Senhor. É uma honra muito grande quando Deus nos chama, quando Deus nos comissiona de alguma coisa, quando Deus fala: filho, filha, vem. Vem, toma aqui o meu evangelho. Agora leva às outras pessoas essa palavra. Quantas pessoas na sua família sabem que você é um cristão? Paulo vai dizer: pregue a palavra, ele diz a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Sabe quando a gente fala assim, não, eu vou pregar e tal, mas nós temos que ser sábios, né? A gente tem que ter o bom senso e tal. Em certos lugares que a gente não pode falar. Mas Paulo está dizendo para Timóteo que é pregar se você tem ou não tem chance, estando o dia bom ou não, seja a circunstância boa ou ruim. Então, não cabe, desculpa, por mais que você pense dessa maneira, não é o que a Bíblia pensa. É horrível, é uma situação desgastante você ter que, por exemplo, dar uma palavra num velório. E mais uma vez, nós tivemos que fazê-lo. No dia 25 de dezembro, em pleno Natal, cunhado da Mari foi chamado pelo Senhor. E você tem que entrar na presença de mais de 100 pessoas, no meio da dor dessa gente, onde ali não havia, bem dizer, nem 5 cristãos. E você tem que levantar a sua voz, no meio da dor das pessoas, para dizer: Cristo é soberano. Cristo é quem vai resolver todos os problemas. Entrega a tua dor a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Porque esse é o fim de todos nós. É desgastante, é difícil. Mas você pode fazer isso com um parente vivo do teu lado, com um filho, uma filha, um neto, uma nora, um genro, um vizinho, a pessoa do lado do ônibus, qualquer pessoa você pode.
As pessoas às vezes puxam conversa dizendo, poxa, mas está difícil, né? Já viu esse governo? Já viu não sei o que agora que fizeram? Já viu isso? Já viu? Para você dizer, pois é, eu sei, é ruim. Mas olha, o Senhor cuida de nós todo o tempo. A pessoa já vai parar, olhar para você. Você é cristão? Tá aí, deixa, pronto. A bola está quicando, é só chutar e fazer o gol. Você não precisa fazer uma exposição do Evangelho com mais de 1 hora de duração. Às vezes basta uma palavra. Não se cala. Prega o Evangelho. E toda vez que você estiver ouvindo um sermão, seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja que você for visitar, lembra que a sua atitude deve ser uma atitude de oração e de reverência. Reverência a mim? Não. Reverência ao Beto? Não. Reverência a essa palavra. Esse livro aqui, ele é vivo. Esse livro traz gente morta à vida. Tenha uma postura de reverência ao Evangelho. Esse é o instrumento que o Senhor escolheu para trazer às pessoas a salvação. Não sou eu, não é você, não é o Beto, é o Espírito Santo. Não somos nós, é essa palavra. E nas suas orações, finalmente eu peço que você também ore, para que o Senhor traga, levante novos homens dispostos a pastorear a igreja de Cristo. Precisamos de novos homens, gente que recebeu o dom da pregação da palavra. E lembra, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Pai, misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque temos sido ricamente abençoados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado mais do que precisamos, mesmo em meio às nossas dificuldades, e nós sabemos, são muitas as dificuldades. Vivemos num mundo caído, contaminado pelo pecado. Pedimos que o Senhor, em meio a essa dificuldade, a essa sujeira toda, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude. Nós clamamos a Ti, Pai. Que o Senhor cure, sim, as nossas doenças físicas, as nossas dores, as nossas dificuldades, Pai. Pedimos que o Senhor venha ao nosso socorro. Mas muito mais do que isso, Senhor, pedimos pela salvação de almas, de pessoas. Clamamos, Senhor, para que a Tua palavra venha e ressuscite aqueles que ainda estão mortos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas casas, abençoa, Senhor, as nossas vidas, nossos filhos, Pai, nossos parentes, nossos pais, todos ao nosso redor, Senhor. Abençoa eles, Pai. Cuida, Pai, das nossas necessidades. Leva-nos em casa, Pai, com tranquilidade, calma, que possamos ter, Senhor, dias de abundância de bênçãos, dias de abundância da Tua presença e da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.